Por que o HIIT é o melhor tipo de cardio? Será se é mesmo? Você entende o que é o HIIT, sabe como fazer HIIT e sabe como ele pode te beneficiar? Vem aqui comigo que eu vou te explicar tudo sobre essa técnica de aeróbico e vou contextualizar com tudo que você precisa saber. Antes disso, se inscreve aqui no canal para você ficar sempre ligado nos melhores conhecimentos da medicina, da nutrição e de tudo que envolve ciência com muito embasamento. Vem aprender comigo. Quando a gente fala de cardio, de fazer cardio, parece uma recomendação médica muito chata. Eu, como médico, sempre procuro orientar meus pacientes a entender melhor como montar o seu próprio cardio ou a um treinador ou outro profissional da saúde. Então, eu, Dr. André Rizzuti, vou trazer para vocês hoje uma discussão de um estudo sobre HIIT, uma revisão, e vou contextualizar para vocês com as questões práticas que vocês, profissionais da saúde, e vocês que vão eventualmente praticar o HIIT, possam estar adaptando para o cenário de vocês. O HIIT, que é o High Intensity Interval Training, por que ele é muitas vezes dito como uma melhor forma de fazer cardio? Na realidade, a gente tem que entender um pouco mais como nós funcionamos e como o nosso organismo responde a cada tipo de exercício aeróbico. Usualmente, quando a gente pega as recomendações da Organização Mundial da Saúde, hoje temos uma média de orientação de 150 a preferencialmente 300 minutos de atividade física por semana. Claramente, um dos maiores obstáculos dessa quantidade de atividade física é o tempo. Todos nós estamos em rotinas muito corridas, muito difíceis, e o HIIT não é só uma forma de muitas vezes você melhorar algumas questões de capacidade cardiovascular, mas também de poder maximizar o efeito benéfico do exercício físico sem ter que gastar tanto tempo podendo aumentar a intensidade desse exercício. Muitas pessoas perguntam o seguinte: André, mas exercício aeróbico, essas recomendações elas são muito genéricas, você concorda? Eu concordo, a gente tem que entender qual que é o intuito da recomendação. Aquela caminhada que muitas vezes a gente orienta o paciente a fazer, ela não é o melhor tipo de exercício quando a gente pensa em melhora de muitos parâmetros de saúde. Por exemplo, a captação de glicose, o equilíbrio e controle da pressão arterial e menos ainda quando eu falo de resistência, melhora do VO2 máximo. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês hoje nesse vídeo, para a gente poder aplicar esses conhecimentos e entender de uma vez por todas de forma embasada por que o HIIT pode ser uma ferramenta muito útil para você ou para os seus pacientes no dia a dia. Então eu vou trazer para vocês um trabalho muito legal sobre HIIT, vou contextualizar o HIIT no cenário, por exemplo, de atletas de modalidades diferentes, de atletas, por exemplo, de fisiculturismo, HIIT entre pacientes ali que estejam buscando perda de peso, pacientes com hipertensão arterial e resistência ao metabolismo da glicose, que seria a resistência insulínica, e muito mais. Perfeito? Então me acompanha aqui e vamos lá que eu vou trazer todos esses cenários para você agora no trabalho que nós vamos discutir. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, até porque o intuito do canal é trazer muita evidência, ou seja, coisas que nós vamos abordar que existam realmente evidências científicas mais concretas. Esse trabalho ele avalia as principais evidências sobre os benefícios do HIIT, algumas variações, e antes de falar desse trabalho eu trouxe para vocês um laudo de um teste ergométrico de um paciente meu para mostrar algumas coisas para vocês. Um teste ergométrico, no que ele consiste? Você bota esse paciente em uma esteira ou até em algum outro tipo de aparato para ele poder performar. Você vai ter ali toda uma monitorização durante esse exercício, então você faz ali toda a avaliação dos impulsos, da transmissão dos impulsos elétricos com a parte eletrocardiográfica, você vai controlar a pressão arterial dele durante esse exercício também, entre outros parâmetros. Nesse teste que vocês estão vendo aqui na televisão, que eu posso acompanhar com vocês, vocês conseguem ver que esse paciente ele já tinha uma frequência cardíaca um pouco aumentada em repouso, é um paciente atleta, usuário de hormônios, que ele já tem algumas repercussões e algumas questões negativas na parte cardiovascular, e você já vem uma pressão arterial que a gente caracteriza já como uma hipertensão, de 140 por 80. Poderia ser algum fenômeno sim, ele está um pouco nervoso ali na hora, poderia, tem outros exames que a gente pode falar de um mapa numa próxima vez, mas o que eu quero mostrar para vocês é uma analogia com um carro, um coração e um motor de um carro, ele pode ser algo muito útil para a gente poder ensinar aqui para vocês. O motor de um carro, por exemplo, quando eu acelero ele vai subir o giro, certo? Um coração, quando eu tenho mais demanda de atividade física, por exemplo, ele também vai aumentar, aspas, o giro. O que seria isso? Ele vai aumentar a força de contração do músculo cardíaco e vai aumentar também a frequência de contração, que seria a frequência cardíaca.
Então, quando eu boto o paciente numa esteira e começo a colocar ele para correr cada vez mais rápido, eu vou ter um comportamento, vocês podem ver nessa coluna aqui, da frequência cardíaca. Olha como ela vai ascendendo com o passar do tempo e o aumento do esforço, tá? Então a gente vai descendo aqui de acordo com o aumento da velocidade do tempo. E também eu tenho aqui os parâmetros da pressão sistólica e diastólica. Isso aqui é até um paciente que já usa medicamento antihipertensivo, tá bom? Então eu vejo que é normal e fisiológico até um certo ponto a minha frequência cardíaca aumentar e a minha pressão sistólica aumentar durante o esforço. Seja em uma corrida, ou seja, por exemplo, debaixo de um banco do supino ou fazendo o agachamento, até porque eu tenho mais demanda, aquela musculatura precisa de mais oxigênio e suprimento sanguíneo, então a pressão aumenta arterial, eu tenho mecanismos de vasodilatação que não é global, se eu vasodilato todo o organismo a pressão cai, eu posso desmaiar, fazer uma síncope, não é a ideia, mas uma vasodilatação sob demanda, direcionando mais fluxo para o quadríceps. Ao mesmo tempo a pressão aumenta, a frequência cardíaca sobe. É igual um carro. Eu sempre explico para os meus pacientes o seguinte, um carro com pouca potência, ele vai subir uma ladeira, ele tem que às vezes forçar muito o motor para subir. Vocês concordam comigo? Então sobe o giro, ele vai com dificuldade. Um carro mais potente, ele acelera um pouquinho, ele já consegue subir essa ladeira. Então quando a gente fala de saúde cardiovascular, quanto mais bem adaptado é este paciente, menos esforço o coração dele precisa fazer para tolerar aumentos ali da demanda de atividade física. E isso pode ser trabalhado no cardio. Só que isso é muito difícil de trabalhar com essas caminhadinhas. Nós temos as zonas de frequência cardíaca, vou deixar aqui para vocês, tá? Desde a zona 1 à zona 5, que correspondem a porcentagens da nossa frequência cardíaca máxima estimada. E para eu fazer essa estimativa de frequência cardíaca máxima, existe uma conta média, tá? Que geralmente a gente usa para os homens 220 menos a idade, como vocês podem ver nessa imagem sobreposta, e para as mulheres 226 menos a idade. Então, quando eu vou prescrever um programa de treinamento, ou vou orientar ou ensinar um treinador para prescrever esse programa, eu vou focar muito em como eu vou dividir, como eu vou onerar esse aumento de esforço, mapear essas zonas cardíacas e como eu monto um treino, por exemplo, de musculação, eu posso conseguir adaptar para melhorar um treino de cardio. E aí a gente entra, tá André, mas por que o HIIT é superior aos outros tipos de treino? Vamos entender aqui então com esse artigo que eu vou apresentar para vocês. Esse trabalho, até recomendo se vocês quiserem ler para entender um pouquinho. Qual que é a diferença? Pensem comigo, quando eu estou fazendo uma caminhada, pessoal, essa caminhada ela não tem tanta intensidade. Eu estou numa velocidade relativamente baixa, num esforço contínuo, tá? Vocês podem ver que vão ter indivíduos com obesidade, com baixa mobilidade, que até vão ter que subir já muito a frequência cardíaca para fazer uma caminhada, tá? Mas no geral, não é isso que acontece. Agora, quando eu tenho um treino diferente, vamos falar, por exemplo, de um atleta de triatlon ou de endurance, esse cara geralmente ele faz uma intensidade contínua mais elevada. Ele vai fazer 5 km em 20 e poucos minutos, ou até menos, vamos dar um exemplo aqui. Mas o HIIT ele entrega um pouco do misto dos dois, que seria você fazer ali exercícios onde você aumenta, dá um sprint e aumenta bastante a sua demanda de oxigênio ali, e aumenta bastante a frequência cardíaca durante aquele tiro, tá? E depois, em vez de você manter em alta intensidade o tempo todo, você vai fazer uma variação. Isso faz com que o seu sistema nervoso trabalhe de uma forma muito inteligente, tá? Eu quero mostrar uma outra imagem para vocês desse artigo aqui, que é a seguinte, pessoal. As adaptações cardiovasculares, elas envolvem muito exatamente o sistema circulatório. Então, quando eu dou esse sprint, eu estou trabalhando não só o coração, mas a dinâmica de vasodilatação e vasoconstrição que coordena a pressão arterial. Então, quando eu faço um HIIT, eu estou estimulando o meu sistema todo de uma forma muito mais complexa, digamos assim. Então isso traz benefícios de controle autonômico muito mais legal. Vocês viram naquele laudo que eu mostrei para vocês que eu tenho o tempo de recuperação onde a frequência cardíaca, por exemplo, atinge o ápice e depois ela vai descendo. Onde a pressão atinge o ápice e depois ela vai descendo. Isso é um parâmetro muito interessante porque o nosso sistema parasimpático ele compensa um pouco a ativação simpática. Inclusive, por exemplo, se eu estou aqui trabalhando e tenho um momento de estresse, um pico de estresse, pode acontecer de eu ter uma descarga de noradrenalina, minha frequência cardíaca subir, minha pressão também subir, fazer um pico. Quem é atleta muitas vezes está mais protegido ao estresse também, porque você consegue ter esse pico, você tem esse pico, é uma resposta ao estresse, mas você volta ao basal mais rápido. Quem às vezes é mais sedentário, seja o estresse ou a atividade física, acaba tendo uma capacidade um pouquinho reduzida de fazer essa descida de drive. E isso é muito importante também. Então, muitos dos benefícios que nós vemos aqui é a melhora da adaptação do sistema circulatório e também não só isso, quando você trabalha com HIIT, você consegue melhorar muito também todos os aspectos músculo-esqueléticos.
Você às vezes vai... Vamos dar um exemplo de HIIT para vocês entenderem aqui. Você pode fazer um HIIT de um tiro de 1 minuto, descansar 1 minuto, pode trabalhar de uma forma que eu gosto muito, por uma média global de algumas pessoas, de fazer uma caminhada ali de 3, 4 minutos a mais ou menos 4,5, 5, 5,5 por hora em zona 2 e dar um tiro de 3, 4 minutos. Aí isso vai variar. A quanto? A 8, a 10, a 12, 14, 16 km por hora? Isso não vai depender só da velocidade, mas da sua adaptação. Tem uma canelite, já é um cara com uma mobilidade de quadril reduzida ou não, mas isso é adaptável. À medida que você vai evoluindo, você vai vendo que você vai fazer esse tiro com mais facilidade e sua frequência cardíaca vai subir cada vez menos. Ou seja, você está ficando mais bem adaptado. Tá? Muitos atletas, por exemplo, que têm um VO2 maior, estão bem adaptados, quando eles dormem, a frequência cardíaca deles é mais baixa. Esse coração se torna muito mais eficiente. E tudo que a gente fala sobre metabolismo é sobre eficiência. Quanto mais eficiência, eu consigo trabalhar em mais demanda com menos sobrecarga. Isso é uma coisa que, por exemplo, no fisiculturismo, que é um esporte hoje onde a gente vê muito dano cardíaco pelo uso e abuso de esteroides ou outras coisas. A gente vê que os pacientes, por exemplo, às vezes eles apresentam exames como esse, tá? Mas às vezes eles têm uma pressão sistólica ali de 130, 140, chegam a 200, 210, uma ascensão sistólica muito grande, tá? Também, às vezes, aí tem outros parâmetros mais específicos de FC, de comportamento também, mas demoram, às vezes, muito também para descer esse drive, entendeu? Então a gente vê, às vezes, uma redução também ali da eficiência, do relaxamento, da diástole, algumas disfunções leves ou mais pesadas. Então o HIIT ele é um protetor muito importante e interessante para tudo, tá? Seja nesse ambiente do fisiculturismo, mas até para praticantes normais, porque você vai poupar tempo. Em vez, às vezes, de você ficar 60 minutos caminhando todos os dias, ou 5 vezes na semana, que vai totalizar 300 minutos, você pode tentar fazer um misto de um exercício de zona 2, uma caminhada, um passeio com o cachorro, e tentar implementar um HIIT, tá? Porque aí você trabalha muito mais do que o cardiovascular também. Aquele sprint que você faz é interessante. E tem ainda algumas outras coisas mais específicas que vocês podem ver, não só o HIIT, né? Tem o SIT, que é uma espécie de um Sprint Interval Training, onde você faz um HIIT ainda mais agressivo, às vezes com 10, 30 segundos de intensidade ali. Por exemplo, a gente vê às vezes alguns atletas do CrossFit fazendo naquela bicicleta e às vezes você faz uma pausa descansando, sem exercício, ou uma pausa muito leve. Então tem muitas coisas. O nosso vídeo aqui hoje é para explicar sobre o HIIT, tá? Não sobre outras variações, a gente pode trazer isso em outro momento, mas se você pensa em tentar implementar isso, essas são as dicas que eu posso te dar. Primeiro, organizar o HIIT de acordo com o seu preparo basal, ou seja, sou uma pessoa que estou saindo do zero, sou muito sedentária. Não, eu já tenho algum grau ali de preparo. Segundo, como que está a sua adaptação de membros inferiores, tá? A canelite, né, que muita gente fala, aquela musculatura da panturrilha, da região anterior, o tibial anterior, muitas vezes começa a doer muito em quem não está acostumado a correr ou correr em velocidades altas ou por mais tempo. Então, comece devagar para não ocorrer nenhuma lesão também. Vai sentindo o seu corpo e vai vendo como é muito mais prazeroso ter essa progressão. E se possível, se puder investir em algum tipo de dispositivo que possa monitorar com mais eficiência a sua frequência cardíaca, por que é legal ter métrica? Isso não é frescura, porque isso te dá, por exemplo, mais motivação, você consegue entender o seu organismo melhor, isso tudo faz com que o cardio seja mais satisfatório e menos monótono do que subir apenas de uma esteira e ficar lá 60 minutos esperando o tempo passar, tá? Então eu queria trazer sobre o HIIT, é uma coisa que eu passo e oriento muito meus pacientes quando eles são aptos a fazer e ajuda demais da conta, e não só nesses aspectos de vantagens, vocês veem aqui algumas questões como, por exemplo, tem trabalhos que mostram melhora do aspecto comportamental, isso é visto com qualquer tipo de cardio, desde a corrida até o cardio de menor intensidade, mas esses cardios onde a gente mexe muito, tá, na intensidade, eles dão uma liberação de algumas beta-endorfinas e outros tipos de neurocompostos que é muito mais interessante. Então, não preciso convencer vocês mais, a ideia não é falar que é melhor, foi uma thumb para o vídeo, mas a ideia é dizer que é uma opção que se encaixa para você e você consegue conciliar ela bem com um treino de pesos ou algum outro esporte que você faça, é algo que encaixa muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um dos primeiros vídeos do canal, gostaria muito que você pudesse deixar o seu feedback, um elogio se você gostou, alguma outra sugestão, estou sempre muito aberto a isso e que você continue aqui conosco para fazer do conhecimento o seu entretenimento.